boa noite para você que está aí do outro lado da telinha, na sintonia do Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, Garrafa, amigos do Gazeta Esportiva. Bom estar aqui com vocês. Olha, Garrafa, Flávio e nosso caro e nossa cara telespectador, telespectadora. O clima tá quente lá no Corinthians, hein? Teve dirigente soltando o verbo, sobrou para os companheiros da diretoria. Mas antes de você acompanhar essas polêmicas do Timão, dá uma olhadinha nessas dicas. Beleza, a gente volta falando de futebol europeu. A UEFA realizou esta manhã o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver como ficaram os confrontos. O vencedor do duelo entre Manchester City e Real Madrid vai pegar quem passar no confronto entre Juventus e Lyon. Red Bull, Leipzig encara o Atlético de Madrid. Barcelona ou Napoli pega quem se classificar entre Bayern de Munique e Chelsea. E, fechando, temos Atalanta contra o Paris Saint-Germain. Lembrando que os jogos pendentes das oitavas de final vão acontecer nas cidades previstas originalmente. E a partir das quartas de final, a classificação será decidida em partida única, realizada em Lisboa. E daí vem a nossa enquete. Nós queremos saber da nossa dupla de comentaristas aqui e também de você que nos acompanha. Essa é a última e melhor chance para o Neymar ser campeão da Champions pelo PSG? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo, e entrar direto no site Gazeta Esportiva. E hashtag Gazeta Esportiva, seu comentário aparece ao vivo aqui no programa pelo Twitter. O WhatsApp, o diretor falou que vai ver se vai conseguir colocar no ar, né? 11 99 479 1633. Vamos lá, o que vocês acham? É a última... Bom, pelo PSG, não é se é a última chance da vida de ser campeão pela Champions. Que ele já ganhou a Champions. Isso, mas pelo PSG é a última, acho que é, né? Eu acho que sim, porque ele deve sair do PSG. Talvez ele fique até o final do contrato. O Barcelona está louco para que ele volte para lá e ele está louco para voltar para lá também. Então, provavelmente, ele deixa o PSG depois da próxima temporada. Faltam 3 jogos para chegar na final. Pegou uma chave interessante. Ficou meio aquela coisa da Copa do Mundo, né? De um lado, times que não foram campeões e do outro lado, os grandões. O problema dele tem 2 problemas. Um chama-se Bayern de Munique e outro chama-se Guardiola, Manchester City. São os 3 grandes times. Eu acho que a possibilidade do PSG chegar na final é enorme, só que aí ele vai pegar um desses monstros aí e aí o couro come. A gente não sabe como é que o PSG vai se comportar, ele está parado há muito tempo, né? Esse é um problema que pode ser grande na hora da decisão. Uma avaliação, Michele e Flávio, é exatamente isso. Esse é o desenho, mas em se tratando desse novo momento, dessa parada dos clubes, de quartas de final, jogo único, você cria muita possibilidade de acontecer até uma grande zebra nessa Champions. Pode acontecer. Porque é jogo único e, claro, futebol é o esporte mais apaixonante porque existe o imponderável. Então, realmente ficou muito legal esse aspecto das cobras estarem de um lado, do outro o PSG sai como grande favorito, mas com um monte de interrogação no ar. Acho que fica muito interessante nesse momento que a gente está carente por espetáculos, por rivalidade. Eu acho que é bem legal e vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Rapidinho, Flávio, você que tem mais contato, né, com o Neymar e tudo mais, por que não deu certo ele com o PSG? Ele não gostou de Paris? Ele não fez, não se entrosou bem com o time? Prefere a cidade de Barcelona que a cidade de Paris? O que você acha que aconteceu ali? Que ele prefere a cidade de Barcelona a Paris, pela não há dúvida. língua já, né? Não há dúvida, ele gosta mais mesmo, ele tem muitos amigos lá, faz as festas de aniversário lá e tal. Ele se machucou, né? Ele teve contusões. Quando ele jogou, ele teve médias extraordinárias no PSG, até maiores do que no Barcelona. Mas ele teve 2 contusões importantíssimas, e isso pegou muito. Foi a maior complicação. E aí já gera aquela coisa dos estresses, aí teve confusão com o torcedor. Mas basicamente o Barcelona é a paixão dele, ele gosta muito do Barcelona. E acho que ele acabou fracassando no objetivo que ele tinha, no meu entendimento, né? O Flávio fez uma leitura, eu faço outra. Ele chegou para ser o grande protagonista. Ele saiu do Barcelona com a expectativa de que chegaria e tudo caminharia da melhor maneira possível. Não foi assim. Do jeito que ele quis. Por alguns motivos, alguns fatores, como contusão, como problemas pessoais, dentro até do próprio elenco. E a passagem dele pelo PSG foi muito abaixo do que se esperava. Você vê, se ele ganhar a Champions, ele pode ser o melhor jogador do mundo. Porque nem Messi, nem Cristiano... Você vê como é que são as coisas?
Bom, falando em torneio continental, a Conmebol marcou as datas para a volta das competições organizadas pela entidade. Vamos conferir. A Copa Libertadores da América. Ó, o pessoal achava que não ia ter Libertadores, vai ter Libertadores e vai ter o reinício no próximo dia 15 de setembro, com os jogos da terceira rodada da fase de grupos da competição. Ainda restam 11 datas para o término da competição e a final está prevista para a última semana de janeiro. Já a Copa Sul-Americana vai voltar no dia 27 de outubro, com os duelos da segunda fase. Para a conclusão do torneio, ainda serão necessárias 9 datas e a decisão deve acontecer em meados de janeiro. E a Conmebol aproveitou a oportunidade para anunciar também que a primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 foi adiada de setembro para outubro. Vocês gostaram das datas? Eu acho que tem um prazo aí, um prazo bom, já são quase 3 meses da volta, por exemplo, do futebol em relação aqui ao Brasil, mas fica uma grande interrogação, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é importante, Flávio, que se tenha uma data. Uma data, eu também acho. Referência. Mas aonde vão ser os jogos? Então, a data eu também acho legal. Agora, esse é o problema. Quando perguntado sobre isso, ele falou, eu dependo da liberação dos países, do espaço aéreo. Esse é o problema. Esse é, eu vejo, uma grande dificuldade. O Uruguai chegou a propor fazer tudo lá no Uruguai. Não vai ser. Tipo Copa, é difícil. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre essa Libertadores. É o primeiro passo para que se chegue a um consenso. Tem uma data. Vamos para a rua saber como as equipes estão se preparando para a retomada das competições? Nós começamos acionando o Marcelo Bazégio, que está na Barra Funda e tem as notícias do São Paulo. Boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Michele, Flávio Prado, Osmar Garrafa, todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo segue firme e forte com a sua preparação lá em Cotia para a retomada do Campeonato Paulista prevista para o dia 22 de julho. Os jogadores vêm suando bastante a camisa, trabalhando em 2 períodos para se recolocarem em forma o mais rápido possível, embora o tricolor já esteja classificado para as quartas de final da competição. Basta apenas definir se irá se classificar como líder do grupo C ou na segunda colocação. Atualmente o tricolor ocupa a primeira colocação com 18 pontos, mas o Mirassol vem logo atrás com 16. Bom, daqui a pouco eu volto com mais informações do tricolor. Tem entrevista do técnico Fernando Diniz, tem patrocínio novo pintando no São Paulo e também um jogador se despedindo do clube, fechando por empréstimo até o fim do Brasileirão com o Atlético Goianiense do técnico Wagner Mancini, que passou pelo Morumbi, conhece muito bem esse atleta. Então fique ligado aqui com a gente que daqui a pouco eu volto com todos os detalhes do dia a dia do São Paulo. Devolvo para vocês aí no estúdio. Grande abraço, amigos. Agora chegou a vez do José Paes com as notícias do Palmeiras. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele Janela. Como diria Osmar Garrafa, sextou por aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Nós estamos aqui nos arredores da academia para trazer as últimas informações do Palmeiras no Gazeta Esportiva de hoje. Na minha segunda entrada, a gente vai falar muito de Dudu. Tem atualização no caso do Dudu, na contratação dele lá pelo Al Duhail do Catar. Vamos falar sobre Vanderlei Luxemburgo, como que ele está projetando a equipe para essa retomada do Campeonato Paulista, essa retomada do futebol aqui no Brasil. E vamos passar também por 2 outros casos. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o Daverson, vamos falar sobre ele. E também sobre uma joia da base que renovou com o Palmeiras até 2025. Tudo isso e muito mais, minha amiga, daqui a pouquinho na minha segunda entrada. É com você aí na Avenida Paulista, número 900, Michele. Valeu, Zé. Bom, a Série A2 do Campeonato Paulista ainda não tem data para reinício, né? Mas tem um clube tradicional aqui de São Paulo que não vê a hora de retomar a competição para tentar voltar à elite do estadual. Na Portuguesa, o mais ansioso pelo retorno é o técnico Fernando Marchiori. Com uma única derrota no comando da equipe, o time ocupa a 8ª colocação na zona de classificação, restando apenas 3 jogos para o término da primeira fase. Ao mesmo tempo que estamos ansiosos, estamos também tomando as precauções, as medidas necessárias para que possamos retornar de uma maneira segura. Estamos trabalhando por videoconferência,
cada um em casa, e nós passando planilhas de trabalho, de treinamento, 2 vezes na semana no mínimo fazemos, né, as atividades online, nossos preparadores com esses atletas, para que a gente possa ter o mínimo de prejuízo possível, né? Além dos planos para a volta, Fernando não esconde o sonho de todos aqui no Canindé. E nesse retorno, o time continue em crescimento. Possa, quem sabe, voltar à elite do futebol paulista já na próxima temporada. A nossa maior alegria seria devolver a Portuguesa isso. Porém, como você frisou bem, tem muita coisa, temos que pensar por etapa, nos restam 3 partidas ainda. Então estamos indo gradativamente, degrau a degrau, para que esse sonho possa se tornar realidade novamente. Com a volta do Campeonato Paulista e seguindo as recomendações do governo do estado, só poderemos ter jogos do Paulistão em cidades que estejam na fase amarela no controle da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a cidade de São Paulo deve receber o maior número de jogos do campeonato estadual. Na impossibilidade do estádio do Pacaembu atender essa demanda dos clubes do interior, o bom e velho Canindé foi eleito pela Federação Paulista como opção. Para atender essa solicitação da federação, a direção do clube afirma que o estádio do Canindé vai oferecer toda a estrutura necessária. Os vestiários reformados, vestiários bons e principalmente que é o palco, como nós não vamos ter público, né? Hoje o principal equipamento aí é o nosso palco, que é o campo de jogo. O campo está maravilhoso e com certeza vai ser um grande atrativo aí para esse retorno do Paulistão. O Santo André, que tem autorização para jogar no ABC, deve ser uma das equipes a se utilizar do Canindé, pois o estádio Bruno José Daniel foi transformado em um hospital de campanha no combate da Covid-19. Além do Ramalhão, Guarani e Ponte Preta também deverão jogar aqui. Pelo que vimos, a Lusa está fazendo de tudo para agradar seus visitantes. E o cartão de visitas, sem dúvida, é esse belo gramado que está todo reformado. Que legal os jogos, José, poder voltar, ter jogo lá e tudo mais, né, Garrafa? A federação solicitou o Canindé, até o Juventus, né? A Rua Javari deve também, talvez para algum jogo aí, se utilizar. Não, a torcida e o que está pegando lá na Portuguesa, estão pedindo 2 rampas, porque os jogadores não vão ficar no banco de reservas. Tá. Né? Então eles vão ter que ficar nas arquibancadas. E a Portuguesa teria que construir a rampa, é 13 conto cada rampa. Então tá uma briga lá entre ela. Eu ajudo a federação, mas eu vou pagar a rampa também, não dá, né? Rampa, né? Algumas pessoas da federação, da CBF, entendem que o clube pode fazer, e eu também entendo, até no CT. Não tem público, o Real Madrid está jogando no campo pequenininho, no campo do Castilha, está reformando o campo dele. Não tem público. Eles não querem, pera um pouquinho, eles não querem. Por que não vai fazer na Arena Corinthians? Porque não tem público, dá trabalho até lá? É mais uma opção de estádio, né? Porque Corinthians, São Paulo, Palmeiras vão mandar os jogos na sua arena, então para os clubes do interior, algumas outras opções, como o Canindé e até a Rua Javari. Né? Se abriu o campo do Palmeiras, o campo do Corinthians. Sobre essa possibilidade de jogar no CT, o São Paulo até pensou, porque tem uma estrutura muito boa em Cotia, mas devido a, principalmente jogos dos grandes, né, chamado os jogos de televisão, então precisa ter uma estrutura para poder, apesar da limitação dos jornalistas, para você transmitir. Por isso não no CT. Sim. Entendi. Bom, na Rua Javari tem estrutura, hein? É isso aí. Eu tô torcendo pra Rua Javari. Tem a arquibancada coberta, lugar para ficar mídia, de madeira, tem tudo. É bem legal. É lindo lá. E o nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o técnico do Santo André, Paulo Roberto. O Ramalhão era a grande sensação do Campeonato Paulista até a paralisação, quando ocupava a liderança geral da competição. Boa noite, Paulo. Muito obrigada por nos atender mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, com essa pandemia, vocês perderam 11 jogadores e até o estádio Bruno José Daniel. Como que vocês vão superar essas dificuldades para essa sequência da competição? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Paulo? Estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem aqui. Agora sim. Então beleza. Então, Paulo, eu queria saber o seguinte, vocês tiveram, muito obrigada primeiramente pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva com a gente. Eu queria saber o seguinte, com a pandemia, vocês perderam aí 11 jogadores, né? E até o estádio Bruno José Daniel. Como que vocês vão fazer para superar tudo isso nessa retomada do campeonato?
Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Paulo Roberto, vamos fazer alguns ajustes aí, tivemos um pequeno probleminha. Tem algum recado por WhatsApp da galera? Tem lá, então põe na tela. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio Prado, boa noite, Garrafa. Júlio 2000 no Matarazzo, Zona Leste. Eu acho que não, o Neymar ainda vai dar muita alegria ainda para nós, torcedor. Oi, Michele! Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, Michele, Garrafa, Flávio. Com certeza, essa é a última chance do Neymar ser campeão pelo Paris Saint-Germain na Champions League. Só se ele for para o Barcelona ao lado do Messi, aí sim ele terá uma grande chance de ser campeão e levar o troféu da Champions novamente, ok? Marco Antônio, de São Paulo, Jardim Tremembé. Boa noite, obrigado. Ah, Marco, beijo grande para você, um beijo para a filhinha do nosso outro telespectador. Agora a gente volta a fazer contato com Marcelo Bazejo, direto do CT de treinamentos da Barra Funda, noticiário completo do São Paulo. Fala, Bazejo. É isso, Mi. Voltamos a falar do São Paulo, que se prepara lá em Cotia para a retomada do Campeonato Paulista. O técnico Fernando Diniz vê com muito bons olhos esse período de confinamento do elenco lá no complexo das categorias de base, porque mais do que aprimorar aspectos técnicos e táticos, todo mundo sabe que o Fernando Diniz gosta bastante de trabalhar o lado psicológico, o lado humano do atleta. Então ele acredita que esse período de permanência do elenco completamente concentrado lá em Cotia poderá fortalecer as relações interpessoais ali dos atletas, da comissão técnica, retomar aquela união, aquela sintonia que havia no vestiário tricolor antes da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Então vamos conferir o que o técnico Fernando Diniz falou sobre o início da preparação do São Paulo lá em Cotia. A primeira coisa acho que a falar é a entrega dos jogadores. O fato de a gente vir aqui para Cotia, a gente tem condições melhores para a gente treinar e poder recuperar os jogadores. Os jogadores também tiveram uma adesão 100% para vir para cá se preparar. Então, acho que a gente está no caminho certo. Aumenta, embora a gente está tomando os mesmos cuidados com o distanciamento, a gente acaba convivendo um pouco melhor e com mais controle aqui em Cotia, que também é outra finalidade da gente vir para cá. Então, com tudo isso, acho que é um grande acerto a gente poder estar aqui e ser um pouco mais contundente na nossa preparação para o início das atividades dos jogos. Tá aí o técnico Fernando Diniz, que já classificou o São Paulo para as quartas de final do Campeonato Paulista. Agora basta definir se o São Paulo avança às quartas de final como o primeiro colocado do grupo ou na segunda colocação. Atualmente o tricolor figura na primeira colocação do grupo C com 18 pontos, mas o Mirassol vem logo atrás com 16. Por isso a importância do São Paulo voltar bem e vencer as duas últimas rodadas da primeira fase do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino em casa e, por fim, contra o Guarani fora de casa. O técnico Fernando Diniz também comentou sobre isso. É importante, a gente já está classificado, mas isso não é algo que eu vou levar para o campo, não é uma situação que a gente vai levar para acomodação. Muito pelo contrário, é bom saber que você tem essa situação, você tirar aquela pressão, às vezes, que pode atrapalhar, mas a gente vai estar sempre pressionado, porque o São Paulo é um time que vive de pressão. Quando a gente bota a camisa e entra no campo, a gente tem que render e entregar vitórias para o torcedor. Falando agora um pouquinho das questões extra-campo, São Paulo fez um anúncio bastante importante nesta sexta-feira. São Paulo que contará com um novo patrocínio até o final do ano, um patrocínio na parte de trás da camisa, na parte superior das costas do uniforme. Uma companhia de seguros pagará 5 milhões ao tricolor até o final do ano, 4 milhões destinados ao departamento de futebol, 1 milhão para o time de basquete, dinheiro mais que bem-vindo em meio à grave crise financeira na qual o São Paulo se encontra e que ficou ainda maior por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Também em relação ao elenco, o Everton Felipe fechou acordo com o Atlético Goianiense, contrato por empréstimo até o final do Brasileirão deste ano. O técnico Wagner Mancini, comando o Atlético Goianiense, trabalhou com o Everton Felipe aqui no São Paulo, chegou inclusive a exercer a função de treinador interino enquanto o técnico Cuca terminava um tratamento cardiológico. Então ele confia que pode recuperar
o futebol do Everton Felipe, que está fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Aquele futebol que o Everton Felipe mostrou no Sport e que o fez assinar um contrato com o São Paulo. No São Paulo, ele não teve o mesmo desempenho, ficou muito tempo no banco de reservas e não soube aproveitar as chances que teve quando pôde entrar em campo com a camisa tricolor. Bom, essas são as informações do São Paulo. Precisando é só chamar, estamos aqui à disposição. Agora eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Grande abraço e bom programa a todos. Obrigada, Uma. Bom final de semana para você. Acho que a gente não vai chamar você de novo hoje, que está meio sem tempo. Diga, Flávio e Garrafa, o que a gente pode esperar desse São Paulo aí? Eu acho que o São Paulo, ele terminou muito bem. E a gente tem que se espelhar em quem já está jogando, no caso dos times da Europa. Alguns terminaram bem e voltaram mal. Alguns terminaram mal e voltaram bem, outros voltaram mais ou menos no mesmo nível. Você tem, por exemplo, o Leipzig, o Wolverhampton voltaram muito mal. O Manchester United voltou voando 10 jogos, estava desclassificado da Champions, já entraram na linha de classificação. O Bayern de Munique começou oscilando, depois começou a jogar bem. Enfim, é difícil saber, não tem como você saber. Eu acho que essa união lá em Cotia é legal, porque é uma questão psicológica mesmo. Como cada um reage a 120 dias enclausurado. Depende, a reação de cada pessoa é muito individual. Não dá pra o cara está com mais medo, o cara teve algum problema nesse período. Então esse é o segredo dessa volta boa. São Paulo estava muito bem quando o futebol parou. É um novo futebol. Tudo que a gente falar aqui é uma outra temporada que está começando. São praticamente 30 dias de temporada. Então o desenho que foi feito antes da parada era um, agora é outro e há uma grande interrogação, principalmente pelo equilíbrio das equipes. Um detalhe importante, o São Paulo já está classificado, mas os 2 próximos jogos e últimos jogos do São Paulo na fase de classificação são jogos exatamente contra as equipes que brigam com o Corinthians, que ainda respira na UTI por uma vaga no campeonato. Ou seja, o São Paulo já está classificado. Se perder também tá bom. É isso. Eu tava indo, entendeu? É isso aí, entendeu? Porque você lembra aquele episódio do Grafite? O Grafite até hoje ouve que ele salvou o Corinthians de um rebaixamento. E o São Paulo pode colocar o Corinthians, ajudar a colocar o Corinthians na fase do campeonato. Que situação. E de repente pega o Corinthians e desde quando que o São Paulo não vence o Corinthians em mata-mata? Olha só como esse Campeonato Paulista começa a esquentar semana que vem. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente fala aqui. Claro que os jogadores vão entrar para perder, ninguém vai entrar para perder, né? Mas se perder também tá bom. Você falou, é claro que os jogadadores vão entrar para perder. Não vão, eu falei vão, não. Não, de repente você falou, não vão entrar para perder. Talvez sirvam uma feijoada para os jogadores de São Paulo antes. É rivalidade, gente. Isso vai ser comentado a semana que vem. Vamos lembrar do Grafite e segue o jogo. Eu ia falar besteira, não vou falar. Gente, vamos tentar retomar agora a nossa entrevista com o Paulo Roberto Santos, que é técnico do Santo André. Vamos ver se agora Paulo me ouve. Ouvindo bem aqui, ouvindo bem. Ai, que bom. Paulo, primeiramente é muito bom ter você aqui no Gazeta Esportiva. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Queria saber o seguinte, com essa pandemia, vocês perderam 11 jogadores, né? E até o estádio, Bruno José Daniel. Como que vocês vão fazer para superar tudo isso nessa retomada? Primeiramente, meu boa noite a todos vocês. Realmente a perda ela foi muito grande. São 11 atletas que computam muito bem o elenco. E desses 11, 5 eram considerados titulares. E vinham sendo usados seguidamente. E nós tentamos aí, buscamos no mercado algumas peças de reposição que se juntaram ao grupo no dia 1º. E a partir do dia 1º nós reiniciamos o nosso trabalho. Paulo, é o Garrafa, boa noite. Eu queria saber como é que está a sua situação, porque o que eu tinha de informação é que você ficaria também sem contrato. Como é que ficou? Você amarrou um contrato até o término do Paulista? Como é que evoluiu essa situação? Ô Garrafa, nós fizemos um acordo com a diretoria, onde nós assumimos a responsabilidade de dar seguimento ao trabalho após o retorno da competição. E nós temos esse vínculo com o clube estendido até o término da participação do Santo André. Paulo, qual setor foi mais abalado do teu time? O Santo André é um time ajustadinho, não está sobrando dinheiro, óbvio, não dá para você fazer grandes contratações, tem que se adaptar. Que setor está mais complicado a partir de agora?
Ô Flávio, é impressionante. Nós perdemos atletas em todos os setores da equipe. Nós perdemos o goleiro, perdemos o zagueiro central, perdemos o volante e perdemos os 2 centroavantes que tinham sido usados. Então, defesa, meio e ataque, nós temos que ter. Tá certo, muito obrigada, Paulo Roberto, técnico do Santo André. A gente deseja muita sorte para você nessa retomada aí. Muito obrigada por nos atender aqui no Gazeta Esportiva. Um abraço para você e bom final de semana, Paulo. Um abraço e uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Olha, o clima tá quente lá nos bastidores do Corinthians. Os cartolas não estão falando a mesma língua. E numa entrevista ao podcast Timão, podcasttimão.com, participação teve lá do nosso repórter Thiago Salazar. Aliás, o Thiago Salazar tinha que estar no meio para dar uma confusão. O diretor adjunto de futebol, Jorge Calil, não poupou críticas aos companheiros de diretoria. Primeiro vamos ver o Calil desmentindo uma declaração do diretor financeiro, Matias Ávila, de que o clube só receberia pela venda do Pedrinho quando o jogador fosse para Portugal. Olha só. A ida do Pedrinho para lá não impede o Corinthians conseguir esse adiantamento aí, né? Que mesmo com o Pedrinho ainda sem viajar, o Corinthians pode conseguir esse adiantamento e está tentando. É isso mesmo, doutor? Sim. O Corinthians está tentando o adiantamento com o banco e o banco receberá do Benfica. Isso é válido. E isso não tem nada a ver com ele viajar ou não? Não, nada a ver. Sobre esse dinheiro do Pedrinho, o senhor tem notícia da proximidade da resolução de algum desse dinheiro ser antecipado? Sim, há essa proximidade, sim. Há proximidade e a gente está trabalhando fortemente nisso. Mas a cargo está na mão do Andrés também. Mas está muito bem encaminhado. E aí? O Corinthians ele vendeu o Pedrinho para receber em 5 anos o Pedrinho. A primeira parcela ainda não venceu, segundo o Will Dantas, né? A primeira parcela vence em agosto. E o Corinthians está tentando antecipar no momento de pandemia. Se o Corinthians estivesse apegando a essa possibilidade para acertar a casa, eu acho que vai se complicar. Até porque o Benfica tem outras prioridades, que é acertar o time dele, quem sabe contratar o Jesus, do que tentar salvar o Corinthians. E a pandemia teve em Portugal também, né? É óbvio. Parou o futebol em Portugal também. Então, por que adiantar o prazo? Não tem muito sentido. Não tem nem como fazer muito isso. Tá bem complicado. Bom, o sonho do Corinthians era ter um Dudu, né? Para poder vender e ganhar um caminhão de dinheiro nessa altura do campeonato. Olha, sobrou também para o departamento médico e para o departamento, aliás, de marketing do clube. Volta aqui. Departamento de marketing do clube. Dá uma olhada no que o Calil falou. Eu tenho visto muito alguns candidatos a conselheiro e até presidentes dizendo: precisamos profissionalizar o Corinthians. O Corinthians é totalmente profissionalizado, gente. Me diga qual é a área do Corinthians que não é profissionalizada, que não tem um profissional remunerado. O marketing tem o seu profissional remunerado. O que se deve discutir é o que você colocou. Se o profissional, se o departamento está deixando a desejar. Eu concordo, nosso marketing deixou a desejar. Nosso marketing, nos 2 últimos anos, teve uma atuação pífia. Foi horroroso. Para o tamanho do Corinthians, foi horroroso. E o que precisa não é profissionalizar, mas talvez modificar a maneira de trabalho ou até modificar o profissional que está trabalhando no marketing. Aí ele falou, né, do profissional do marketing. E a gente tentou contato, mas ele não respondeu. Eu tenho o nome dele aqui. Você tem o nome aí, Garra? De qualquer forma, o departamento de marketing do Corinthians, essa crítica cabe sim. Cabe. Uma marca como a do Corinthians. O próprio São Paulo, o Flávio dizia há pouco, vendeu a parte de trás das costas aqui para uma mixaria, né? Pelo tamanho dos clubes. Pelo tamanho 5 milhões de reais não é desprezível, mas é o São Paulo, né? A gente sabe o momento que atravessa o Brasil, o momento econômico, agora vai se agravar ainda de crise. Essa coisa é
de lá de trás, né? Ou seja, não era mil maravilhas, mas uma marca como o Corinthians está muito mal gerida mesmo no aspecto do marketing. É o Caio Campos, do marketing lá do Corinthians, e a gente não consegue contato com ele não gosta muito de falar. Caio, tá aberto aí, cuidado com aquele quem cala consente, né? Caio, é importante você se manifestar também e falar o trabalho que você tem feito. Às vezes eu sei que a pessoa não gosta muito de dar entrevista, mas se você é do marketing, Caio, você tem que dar entrevista. Até porque foi citado, né? Foi citado. Bom, o espaço está aberto aí. Mas é complicado isso, quando alguém da diretoria, um par seu ali, começa a questionar o seu trabalho em público. Não é ruim Nós estamos vivendo um momento no Corinthians de eleição. E aí você não sabe quem vai... E é um fim de ciclo, Todo mundo vai para um lado. O ciclo assim, Andrés, e o grupo do Andrés, ele acabou. Uma prova disso é que o Mário Gobi, que era do grupo, está caindo fora. O Paulo Garcia também está caindo fora. Todo mundo virou oposição. Então, é aquela história. O Andrés, ele foi um presidente muito importante para o Corinthians. Foi um líder do Corinthians. E quando uma liderança está terminando o trabalho, fica aquela coisa de todo mundo querer pegar alguma coisa. São Paulo até hoje não se acertou depois que o Juvenal morreu. Essa é a verdade. O Juvenal tinha uma liderança, no meu entender, péssima, mas era uma liderança. E aí você não tem ninguém, então fica aquele lugar fica vago. E essa divisão, ela é prejudicial para quem? Para o time, dentro de campo, porque a coisa começa a se complicar. Começa a ferver, o bastidor vai ferver. Qualquer coisa lá, né? Pode dar qualquer coisa. Bom, agora a gente vai falar, o nosso repórter Thiago Salazar, só para dizer, ele tentou contato com o Caio Campos desde ontem à noite, que é do marketing do Corinthians, e foi questionado aí, né, pelo Calil, do trabalho, dizendo que não está fazendo um bom trabalho, mas ele não responde as mensagens, ele está, offline. Não está offline, mas ele não quer responder as mensagens. O desafio do técnico Thiago Nunes é não deixar toda essa turbulência que vocês estão vendo interferir no trabalho da equipe. É difícil, né? O Corinthians precisa de uma vitória na reestreia do Paulistão contra ninguém mais, ninguém menos que o Palmeiras, para não correr o risco de chegar à última rodada ameaçado pelo rebaixamento. Já pensou rebaixamento no Corinthians? Veja com Jonas Campos. Em meio às polêmicas extra-campo, o Corinthians segue trabalhando para tentar melhorar as coisas dentro das 4 linhas e, quem sabe, buscar uma classificação complicada para o mata-mata do Campeonato Paulista, já que o Timão tem apenas 11 pontos no Grupo D, está 5 atrás do Guarani e 6 do líder Bragantino. Foco agora é no próximo dia 22, dia da retomada do futebol paulista e de clássico em Itaquera contra o rival Palmeiras. A gente já está treinando, já voltou a treinar bem. Acho que todos mantiveram, né, o nível de treinamento nessa pandemia. Tenho certeza que a gente vai estar bem preparado para fazer um grande clássico. Pelo terceiro dia seguido, Thiago Nunes trabalhou a parte tática da equipe, hoje com foco na saída de bola. Para o derby, a expectativa é a de que Jô, principal reforço da equipe na quarentena, já esteja regularizado e apto a fazer a sua reestreia pelo Timão. O jogador tem sido elogiado pelos companheiros de time. Tive o privilégio de trabalhar com ele na ultrapassagem dele, um cara muito dedicado, comprometido. Acho que é um tipo de jogador que todo mundo quer no seu grupo, que é um cara que dentro de campo se dedica ao máximo, é um cara muito profissional, e fora de campo é um cara que ajuda, um cara que já conhece, veio da base do Corinthians, então tenho certeza que ele, e pelo que eu tenho visto, assim, ele veio com muita vontade de poder ajudar, de nós termos conquistas, então isso é muito importante. E acho que nós vamos ficar aqui, eu vou ficar só elogiando ele assim, porque não tenho que falar nada negativo dele, porque é um cara muito comprometido com o trabalho. E falando em reforços, o Corinthians está próximo de acertar a vinda de mais um jogador, jovem, atacante de beirada, 23 anos, Léo Natel, jogador que é cria da base do Benfica de Portugal e que até o fim do último mês tinha contrato com o rival São Paulo, inclusive chegou a fazer algumas partidas pelo tricolor na época do Rogério Ceni, antes de seguir para o Fortaleza e para o futebol do Chipre. Se tudo der certo, o Timão vai fechar com o Léo Natel pelas próximas 4 temporadas. Com as informações do Corinthians, do Parque São Jorge, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Assim, esse é o tipo da situação boa para o treinador. Porque o Corinthians está numa draga, que a gente está vendo aí e tal. Estão falando em termos de rebaixamento, mas ele pode até se classificar com uma série de contas e tal. Enfim, não vai ser rebaixado porque a Ponte Preta, o Botafogo e o Água Santa estão, né? Mas enfim, já pensou se o Thiago ganha do Palmeiras logo na volta do campeonato? Como muda tudo?
Com o gol do jogo, como aconteceu. Você lembra o que aconteceu com o Corinthians, quando o Carille estava iniciando a trajetória dele? Foi um Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera. Palmeiras favoritaço em cima do Corinthians. O Corinthians ganha de 1-0 com o gol do jogo. E muda tudo. Mudou a história do Corinthians. Muda tudo. Muda até a eleição. Corinthians saiu para campeão brasileiro. O Carille saiu para uma carreira vitoriosa, conquistas importantes dentro do clube. E a gente dizia já no noticiário do São Paulo que tudo se igualou. É um novo momento. Não, o Thiago Nunes, ele tá em crise no Corinthians há 4 meses, que coitado, ele não jogou. O time não estava legal, ele não jogou. Então, como não tinha assunto, foi repetir, tá ruim, mas já poderia ter sido resolvido esse tema. Ele já poderia ter saído também, claro. Mas o Diniz, por exemplo, ele terminou no momento bom do time, né? Então, e aí o São Paulo, o Diniz está 4 meses bem pra caramba. Assim, mas não está tendo jogo. Um Corinthians e Palmeiras muda toda a história. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, e não é impossível isso acontecer, já muda tudo. Aí, de repente, e até esse suposto rebaixamento que você falou, que tendo, obviamente, como base Ponte Preta, Botafogo, a situação desses clubes aí desmanchando o elenco, mas a gente não sabe como é que vem o Corinthians. Toma um pau do Palmeiras na quarta-feira. Pode acontecer também. Que pode acontecer. Claro. Né? Corinthians e Palmeiras. Claro. A pressão em cima do Thiago vai ficar enorme. A pressão em cima do Corinthians é enorme. São 3 meses sem receber. O Cássio, obviamente, ele falou ontem aqui no Gazeta Esportiva, não, a gente tem que entender o momento e tal, mas olha só a que ponto chega o Corinthians, os jogadores estão livres para negociar com quem quiserem. Tudo bem que o mercado não tem toda essa grana, mas olha a que ponto chega o Corinthians. Então, uma derrota na quarta-feira da outra semana pode levar o Corinthians literalmente para o inferno ou levar para o céu. Por isso que eu falei que é um jogo bom, um jogo que 90 minutos você pode mudar a sua vida para um lado. O Campeonato Paulista está salvo. O Campeonato Paulista está salvo, porque tem essa história do São Paulo poder tirar o Corinthians de um suposto rebaixamento, porque se o Corinthians perde para o Palmeiras, aí aumenta mais a responsabilidade do São Paulo em cima dos outros. Agora, olha só, é uma coisa tão curiosa que o time do Corinthians, a gente não sabe como ele vai voltar. E essa coisa de você ter 3 meses, qualquer um deles pode pedir para sair. Mas você vai sair para onde? A questão do campeonato no futebol brasileiro é a seguinte: você prefere ficar sem receber no Corinthians ou em time menor? Porque são poucos os que pagam. Poucos. Quantos jogadores do Corinthians poderiam ir para times que pagam efetivamente? Quantos poderiam ir para o Palmeiras, que a gente sabe que paga, para o Flamengo, que nesse momento paga? Vale a pena ir para o Fluminense, que também não paga? Para o Botafogo, que também não paga? Esse é o problema. Vale a pena ir para o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, que paga, mas vale a pena trocar? Sabe essa coisa? É complicado isso. Bom, vamos descer a serra para falar do Santos? Tem jogador muito importante de volta aos treinos. Quem conta tudo para nós é o Lucas Mussetti. Oi, Michele e amigos do Gazeta Esportiva. O Santos não deve ter grandes novidades para essa volta do Campeonato Paulista. Sem dinheiro para contratar, o técnico Gesualdo Ferreira tem apostado na base e promoveu 2 novos jogadores para o meio de campo recentemente: Anderson Ceará e Ivonei. Outra grande notícia é a volta do Marinho, que quebrou o pé na primeira rodada do Paulistão e está à disposição para o segundo semestre. Marinho deu uma entrevista para a Santos TV nessa semana e falou sobre voltar a jogar com o ataque embaçado do Santos, com Eduardo, Sacha e Soteldo. Ano passado a gente teve uma grande exibição, né? Tanto eu como o Sacha e o Soteldo, nós 3 juntos ali, a gente conseguiu fazer bastante gols ali, ajudar o clube. Tenho certeza que a gente vai voltar aí, quando começar o campeonato, a gente voltar 100%. E esse ataque é embaçado, né, Pivete? Tá ligado. O Santos é o líder do Grupo A do Campeonato Paulista com 15 pontos, 5 a mais que o Oeste e Água Santa, e só precisa vencer o Santo André em casa para garantir a classificação às quartas de final do Paulistão. É isso, um abraço a todos. E Michele, a gente falando aí do Santos, não é? A gente falou de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e agora a gente fala do Santos. O Santos ele não está envolvido nesse início quente de Campeonato Paulista. Ele não está envolvido nessa polêmica toda, já está classificado, ele tem 2 jogos para fazer e pode se beneficiar de chegar na fase de quartas de final mais tranquilo, porque Palmeiras mesmo classificado tem clássico contra o Corinthians. O São Paulo pode, entre aspas, favorecer o Corinthians. O Corinthians está numa briga grande e o Santos, né, pode ter 2 jogos aí sem muita pressão para acertar o time e começar as quartas de final ajustadinho. Bom, e o Palmeiras, hein? O Zé Paz está na porta da academia de futebol e traz as informações do Verdão. Oi,
Oi, Michele, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso aí, agora eu falo aqui da frente da Academia de Futebol do Palmeiras para destrinchar o noticiário do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Primeiro vamos falar do time. O técnico Vanderlei Luxemburgo está projetando aí fazer um rodízio completo de jogadores depois de 3 ou 4 partidas dessa retomada do futebol aqui em São Paulo. E por que ele está projetando isso? Para dar uma rodagem para todo o elenco e também para que todos os jogadores fiquem no mesmo patamar físico. O Lucha já está pensando lá na frente. Inclusive, 7 jogadores da base do Palmeiras que estão treinando com o elenco profissional podem entrar nesse rodízio, podem ganhar chances no time titular do Palmeiras nessa sequência de jogos que o Verdão vai ter agora com a retomada do Campeonato Paulista. Na minha primeira entrada eu falava de uma joia da base que renovou com o Palmeiras, é o Gabriel Silva, jogador de 18 anos, renovou até 2025 com o Palmeiras. No ano passado ele fez 46 partidas e marcou incríveis 40 gols com a camisa do Verdão, renovou até 2025, ele que é considerado uma joia, tem inclusive passagens pelas seleções de base, Michele. E na minha primeira entrada eu também falei que eu ia falar do Daverson aqui hoje no Gazeta Esportiva. Pois é, muita gente me pergunta, e aí, o Daverson tá no Palmeiras? Não tá? Como é que tá funcionando isso? Pois é, o Daverson é jogador do Palmeiras, ele voltou de um empréstimo lá do Getafe, ele estava no futebol espanhol, voltou aqui para o Palmeiras, ele ganhou umas férias de 30 dias por parte da diretoria do Palmeiras, está em casa e quer voltar para o futebol europeu. Ele queria ter continuado lá. O Palmeiras até achou que o Getafe ia fazer uma proposta para que o Daverson ficasse até setembro, isso não aconteceu. O Daverson queria continuar na Europa, mas está no Brasil, está cumprindo aí as suas férias de 30 dias e a gente não sabe se o Daverson vai ter uma proposta do Brasil, vai voltar para a Europa, vai para o mercado asiático, enfim. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nessa seara. Em relação ao Dudu, o caso que vem tomando conta dos noticiários do Palmeiras nesses últimos dias. Para retomar, proposta do Al Duhail lá do Catar, 7 milhões de euros, empréstimo por um ano, depois de um ano, mais 6 milhões e 1 milhão de bônus para comprar 80% dos direitos do Dudu. O Palmeiras ficaria com 20, lucraria numa possível venda futura. O Dudu recebeu uma autorização do Palmeiras para ir até Doha, capital do Catar, para conhecer o país, conhecer as pessoas com quem ele pode trabalhar e aí sim definir o futuro dele. O Dudu está por detalhes de ser jogador do Al Duhail lá do Catar, viu, Michele? Eu devolvo para você, vou ficando por aqui com as informações do Palmeiras. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Um beijão para você. Obrigada, José Paz. Um beijo para você também. Bom, e aí? O Daverson tá de férias aqui, né? Então aí ninguém sabe se ele volta, se ele fica. Não volta. Não volta? Não tem lugar para ele. Eu entendo que não. Mesmo com a saída do Dudu, o que o Palmeiras sinaliza é isso. E outra questão que também sinaliza, não sei o que o Flávio pensa sobre o Daverson, parece que o Palmeiras perdeu aquela força de investimento. Sai o Dudu, que é uma das principais referências, se não a principal, e o Palmeiras aposta em 2 garotos da base, nada contra, o Gabriel Silva e o Gabriel Veron. Então, Palmeiras, num momento que Flamengo, Atlético Mineiro estão se posicionando aí no mercado, o Palmeiras pôs o pé no freio? Não sei. Já desde o começo do ano, né, que o Palmeiras deu uma segurada, vendeu alguns jogadores. A gente não sabe exatamente o porquê disso, se foi um acerto com o patrocinador, mas enfim, o Palmeiras tirou um pouco o pé. Eu gosto da ideia de aproveitar esses meninos da base com um tempo para eles. Isso. Não dá para querer que o menino pode até chegar arrebentando. Esse Gabriel é aquele Gabriel do começo do ano? O Gabriel Veron, o Gabriel Silva. Ah, não, o Gabriel Veron é outro. É outro. Esse é outro. Ele vai usar os dois, o Veron e o Silva. O Veron já subiu. Já, e o Silva é bem garotinho e tem muita qualidade. Mas às vezes o cara sente, precisa de um tempo para trabalhar. Simplesmente vão chegar, já tá vindo com peso de substituir o Dudu. Exato. Aí não é legal. Agora, eu não esse sei queima, não, moleque. Eu acho que o Daverson, ele poderia ser aproveitado. É que ele não quer mais jogar aqui. Mas ele, o Daverson, gente, ele é maluco. Ponto. Só que, quantos malucos não jogam no futebol? Se tirar os malucos do futebol, não tem futebol. O maluco no sentido, né, na bola, ele é explosivo e tal. O cara decidiu o campeonato pro Palmeiras. Eu acho que ele fez um péssimo negócio quando ele voltou do futebol europeu pro Palmeiras. O empresário dele falou isso, ficou bravo com ele, rompeu com ele e tal. Agora ele voltou para lá e viu que lá é melhor. Mas ele vai ter mercado lá? Onde ele vai jogar? Ele
tem 30 anos. Esse é o ponto. Agora, não acho que seja um jogador desprezível, não. Pelo que tem aqui no Brasil, dá para ele jogar tranquilamente. É meio xarope, meio jurusqueta, mas até aí... Meio. Então, mas é aí que dá. É uma questão de administrar, né? Ele vem pro treino com galão de gasolina, Flávio. Você não sabe o que vai acontecer com ele. Ele é um homem-bomba. Mas quantos são assim? Você lembra do Serginho Ele é um perigo. Você lembra do Serginho? Agora é com galão de álcool 70. Ele vem, Os grandes jogadores do futebol brasileiro, todos eram meio, sabe? Falaram que ele não tá passando álcool gel, não, mas passando gasolina, o David. Ele é completamente fora da casinha. Mas ainda assim, eu prefiro ele fora da casinha do que um monte de cara bem comportado, que chega de joelho, rezando e tal, e não joga nada. Eu fico imaginando o Daverson com o Luxemburgo. O Luxa tá numa nova fase e tal, tá mais paz e amor, mas o Vanderlei é temperamental. Ele não vai aguentar o Daverson fazendo esse monte de... O Filipão aguentou. Aguentou um pouco ali, né? Aguentou até meter um laço na cabeça dele e mandar embora, né? Sim, mas ele ganhou um título pro Filipão, né? Sabe essa coisa? Não tem tanta gente assim. Se tivesse fartura, mas aqui... mas o Palmeiras era um time com fartura? Era, né? Agora tá no esquema da Penha, agora tem fartura, farta tudo. E aí a gente já começa a projetar esse Corinthians e Palmeiras dentro daquilo que o Flávio falava, né? E a gente vinha comentando aqui. Olha como é que vai o Palmeiras para pegar o Corinthians lá em Itaquera na outra quarta-feira. Sem Dudu, perde muito, se equipara muito com os outros, perde uma grande peça. Não tem o Luxemburgo por esses dias treinando o time. Mas ele já deve estar na quarta-feira no banco? É possível, né? Mas enfim, na parte de treinamento, claro. Né, nesse ajuste, nessa nova montagem de time sem o Dudu, muito importante a presença do Vanderlei, nada com o Copertino, que é o auxiliar dele, mas não é o técnico, é bom, né? Viu? O Copertino é bom. Deixa eu só falar então. Uma notícia de última hora que chegou aqui, pode ir ainda mais bomba lá no Corinthians, ó. Chegou aqui a notícia do Salazar. O Corinthians vai ter que se defender na justiça e pode perder um jogador, hein? A justiça julgou que houve fraude na venda, na saída do Matheus Davó do Guarani. O problema é entre o Guarani e uma empresa terceira. O Corinthians contratou o jogador em seguida e o juiz da 9ª Vara Civil de Campinas apontou a transferência como ineficaz a partir de agora. Isso porque entende que o Corinthians sabia do problema e resolveu correr o risco. E isso, com a decisão do juiz, o Matheus Davó pode ser obrigado a deixar o Corinthians. A investigação ainda não foi concluída. Então é mais uma situação. É melhor o Corinthians montar uma tenda lá na frente do CT para deixar ali oficial de justiça. Cada dia tem uma bucha lá no Corinthians. Monta uma tenda lá, porque toda hora é uma confusão, velho. Fazer um tribunal de pequenas causas ou de grandes causas. Faz ali na rodovia ali. E contrata o Daverson de vez, já pronto, já pega fogo. Olha, cara, pelo amor de Deus. No Corinthians não dá, que tem um monte de centroavante lá. Mas, olha, domingo tem mesa redonda ao vivo para você. A gente vai ver como os grandes clubes de São Paulo estão se preparando para a retomada das competições. Vocês viram que vai ter muita discussão. A gente vai falar do calendário do futebol brasileiro pós-paralisação. Também vai acompanhar entrevistas exclusivas com o atacante William do Chelsea, com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, com o presidente do Santos também no mesa redonda, José Carlos Pérez, e com o diretor adjunto de futebol do Corinthians, Jorge Calil. Todo mundo no bravo, o Calil do Corinthians soltando o verbo, mais o presidente do Santos também ao vivo com a gente, mais toda essa galera aí, o programa estará sensacional, beleza? Resultado da nossa enquete, a gente perguntou se essa é a última e melhor chance do Neymar ser campeão da Champions pelo PSG. A maioria respondeu que sim, né? Porque ele quer ir embora do PSG, 82% dos votos. Você sabe o que eu lembrei? O presidente do 15 de Piracicaba, quando o 15 caiu, ele deu uma entrevista e falou assim: não quero mais saber de jogador que reza, só vou contratar canalha. Quando eu contratei jogador que reza, caí. Bom, beijo Flávio, beijo Garrafa, beijo pra você, tô saindo de férias e um beijão pro Júlio César de Almeida, nosso querido Juba, editor de imagens aqui da equipe de esportes, que faz aniversário e faz um sucesso, um trabalho maravilhoso aqui. Beijo, Juba, tchau!